Olá, hoje a gente faz um deep dive numa década que realmente mudou a cara do Brasil. 1954 a 1964. Sabe, é a época do famoso 50 anos em 5. Exato. Um período super intenso, né? Começa com a morte do Vargas, termina com o golpe de 64. E bem no meio disso, um choque de modelos. De um lado, aquele nacionalismo desenvolvimentista herdado do Vargas, com o Estado forte. Do outro, uma abertura crescente para o capital estrangeiro. Uhum. Nossas fontes para hoje são análises, dados históricos desse período. E a nossa missão aqui é desvendar o plano de metas do JK, do Juscelino Kubitschek. E entender o real impacto da entrada desse capital de fora, né? Isso. Ok. Então vamos lá. Como é que o país fez essa virada de um modelo mais fechado para essa aposta no desenvolvimento acelerado com dinheiro vindo de fora? Olha, essa transição, ela não começou exatamente com o JK não, viu? Um pouco antes, no governo Café Filho, teve uma coisa chamada Instrução número 113 da SUMOC. SUMOC, Superintendência da Moeda e do Crédito. Isso. Foi um passo bem importante. Ela basicamente facilitou para empresas estrangeiras trazerem máquinas, equipamentos, sabe, pagando lá fora, sem precisar comprar dólar aqui, ou seja, sem mexer nas reservas do Brasil. Ah, entendi. Isso meio que abriu a porta, então. Preparou o caminho institucional, sim. E aí, em 1955, o JK é eleito e vem com aquela promessa, né? 50 anos em 5. Ele até segura uma tentativa de golpe da UDN. Sim, da União Democrática Nacional. E lança o plano de metas. Tinha uma base técnica, né? Vinha de estudos do BNDE, o Banco de Desenvolvimento, e da CEPAL. Exato, BNDE e CEPAL. O foco era bem claro: energia, transportes. Com aquela preferência por rodovias, né? Que ficou famosa. Isso, rodovias em vez de ferrovias. E também indústria de base, a aço, cimento e a grande novidade, a indústria de bens duráveis, tipo automóveis. E, claro, alimentos também. E o plano foi pra frente, né? Foi. E andou bem. Entre 57 e 61, quase 94% do que foi planejado em investimento saiu do papel. Coisa de 356 bilhões de cruzeiros da época. A maior parte foi para energia, transporte e indústria de base mesmo. Mas o interessante que você mencionou é essa dualidade no governo JK, né? Pois é, ao mesmo tempo que tinha esse investimento pesado do Estado vindo do plano de metas, Ele também mantinha um discurso e umas ações bem nacionalistas. Uma coisa meio varguista ainda. Chegou a romper negociação com o FMI, né? Criou a Lei Tarifária de 57 para proteger a indústria naval, outras que estavam começando. Sim, aumentou o investimento do governo também, de uns 23% para mais de 31% do total, ali entre 55 e 58. E até conseguiu segurar o salário real no começo, parece. Um aumento de 14% nesse período. Fora criar a Sudene para o Nordeste e, claro, Brasília e a Belém Brasília. E apoiava o pessoal do ISEB, intelectuais nacionalistas, e a Frente Parlamentar Nacionalista. Havia um esforço visível para conciliar as coisas. Só que, e aqui a história fica mais complexa, né? Foi justamente nesse governo, com todo esse lado nacionalista, que o capital estrangeiro entrou, com tudo. Exatamente. Os números são bem expressivos. O investimento direto, a média por ano, saltou de 65 milhões de dólares entre 50 e 55 para 148 milhões de dólares entre 61 e 66. É mais que o dobro. E tem um detalhe crucial que as fontes mostram. Perto de 70% desse capital que entrou como investimento direto veio na forma de máquinas e equipamentos usados. Muitas vezes, material já obsoleto lá fora, principalmente dos Estados Unidos. Nossa, e não foi só isso, né? Os empréstimos de fora também cresceram muito. Demais. Foram de 231 milhões de dólares em 56 para 529 milhões em 61. O Brasil ficou muito atraente para o capital internacional. Por quê? O que atraía tanto? Bom, tinha uma infraestrutura que já ajudava, sabe? Energia, transporte, as tais economias externas. O país também era mais desenvolvido que os vizinhos, tinha um mercado interno crescendo e as taxas de lucro aqui eram maiores. Entendi. Então essa enxurrada de capital, focada nesses bens duráveis e vindo com essa tecnologia nem sempre nova,
Começou a mudar tudo. A indústria, a sociedade, quais foram os efeitos mais fortes? Olha, na estrutura industrial, o impacto foi enorme. O setor de bens de consumo duráveis, que a gente chama de setor IB, pensa em carros, eletrodomésticos. Material de transporte cresceu mais de 700%? É isso, mais de 760%. E o elétrico, 145%, entre 54 e 59. Esse setor explodiu. Saiu do zero para representar mais de 12% do valor da indústria em 62. E o setor tradicional? Roupa, comida? O setor secundária, foi perdendo peso relativo, caiu de 55% para menos de 35% do valor industrial nesse período. Foi uma mudança bem drástica. Uma modernização muito rápida, mas parece que desigual, né? A produtividade na indústria subiu horrores, quase 73% entre 55 e 62. Mas o salário real médio do trabalhador, só 12%. A conta não fecha. Pois é, a fatia dos salários no valor gerado pela indústria diminuiu. Em São Paulo, por exemplo, caiu de 23% para menos de 18% entre 49 e 59. Enquanto isso, surgiu uma elite de técnicos gerentes com salários altos. O mercado para esses carros e geladeiras novas. Exatamente. E o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, em 1960 já mostrava isso. Uma concentração de renda alta no Brasil. O Estado como ficava nisso? Porque ele investia pesado na base, né? Sim, o Estado foi essencial na indústria de base, o setor I, aço, química, áreas que exigiam muito dinheiro, demoravam para dar lucro e o capital estrangeiro não tinha tanto interesse. Então as estatais acabavam bancando um pouco o resto. De certa forma, sim. Muitas vezes vendiam seus produtos abaixo do custo, subsidiando outros setores. E, ao mesmo tempo, a chegada do capital estrangeiro, que já era concentrado lá fora, acelerou a concentração aqui. Como assim? Empresas pequenas, com poucos funcionários, perderam participação no emprego. Caiu de 12% para 8,5%, enquanto as grandes, com mais de 500 empregados, muitas delas multinacionais, viram sua fatia subir de 24% para 29% entre 49 e 59. Uma monopolização precoce. Entendi. Então, o resumo da ópera é: crescimento econômico voando, PIB médio de 9,3% ao ano, indústria a 11,5%. Sim, o país estava usando toda a capacidade que tinha. Mas essa velocidade toda cobrou um preço. Com certeza. A inflação, que estava mais controlada, disparou depois de 1959. Pulou de uns 15%, 20% para mais de 30%. Chegou a 34% ao ano entre 59 e 61. E isso deve ter gerado tensão social, imagino. Muita. Isso jogou lenha na fogueira das mobilizações dos trabalhadores. O número de greves triplicou entre 59 e 60 e aumentou ainda mais depois. Essa pressão ajudou a não deixar o poder de compra cair tanto. E foi aí que a reforma agrária também ganhou força. Exatamente. A questão da terra virou uma pauta nacional quente, principalmente depois de 61, com o Congresso de Trabalhadores Rurais. Então, para a gente amarrar, a Era JK foi essa mistura, né? Um projeto de desenvolvimento super ambicioso, modernizou muita coisa na indústria, na infraestrutura, tinha um verniz nacionalista. Mas, na prática, o motor foi essa entrada massiva de capital estrangeiro que transformou muita coisa. Trouxe crescimento recorde, sim, mas junto veio mais concentração de renda, inflação alta, mais tensão social. Deixou o palco montado para a instabilidade que veio depois, né? Sem dúvida. E fica a reflexão, pensando nesses dados todos, ao trazer tanto capital na forma de equipamento que às vezes já era ultrapassado, e ao gerar essa concentração de renda tão cedo, já em 1960, será que essa arrancada dos 50 anos em 5 não plantou ali mesmo as sementes de alguns dos nossos desafios que duram até hoje? Tipo, dependência tecnológica, essa desigualdade persistente. Quais foram os custos de longo prazo desse modelo? Né? Fica aí para a gente pensar.